Irmãos, boa noite, tudo bom? Eu venho aqui hoje trazer uma palavra a respeito de um assunto muitíssimo importante e gostaria que vocês participassem nisso e assistissem até o final. Eu aqui, como já disse antes, não ganho nada com isso, entendeu? Não, para mim, o meu objetivo é outro, é puramente pregar a palavra. Então, veja bem, eu tenho assistido aí muitas coisas que vem aí na nossa, que a gente assiste aí nesses últimos dias aí, e a gente sente claramente que as pessoas querem legalizar o pecado, entendeu? Legalizar o pecado, dizendo que o Criador não se importa com o pecado, ou coisa que o valha. É mais ou menos isso. Então, legalizaram uma coisa que não tem como legalizar, não é verdade? Algumas coisas aonde pessoas vieram falando a respeito de algumas situações aonde elas enfatizam aí situações que vêm anular totalmente, né? Ou seja, como se o Criador concordasse com atitudes errôneas que a gente comete aí, pecados, não é isso? Que o povo comete contra ele, certo? E que isso aí não teria importância alguma. Olha só, irmãos, veja bem. Deus, ele é claro na sua palavra, ele diz, o salário do pecado é a morte, certo? Então, a Bíblia, ela vem enfatizando isso em muitos livros, a maior parte dos livros da Bíblia, ele vem falando claramente sobre esta situação. Então, para ser salvo, é crer no Filho do Criador, crer no Messias e será salvo. Basta você crer. Agora, tem que ser um crer genuíno, né? Para nós reinarmos no milênio com o Criador, aí não, aí agora existe algumas condições, vamos dizer assim. Então, se a gente não atende a essas condições, logicamente nós não reinaremos com ele no milênio. E as pessoas acham erroneamente que se ela tiver um relacionamento com o Criador assim bem longínquo, né? Praticando toda sorte de coisas erradas e de pecados e de atitudes, entendeu? Que ela vai simplesmente, ao morrer, ela passará para o paraíso. A coisa não é bem assim. Se fosse assim, irmão, seria totalmente injusto, porque como pode, né? Quer dizer que eu abro mão de tudo quanto é coisa nefasta da vida, a gente procura matar a vida da alma, que é uma coisa que é uma das condições para nós reinarmos no milênio, é uma coisa muito difícil. E aí uma pessoa que não tem absolutamente nenhum envolvimento com ele, que creu nele, está salva e vai usufruir no mesmo patamar, não. Seria realmente injusto, né? Porque a pessoa usa um termo, eu paguei o preço. Não é pagar o preço, não é questão disso. Mas nós realmente nós abrimos mão, e é muito difícil, de muitas coisas que a nossa carne deseja fazer. Quando eu falo isso, não é com relação à parte sexual, somente a tudo, entendeu? Muitas das vezes, né, a gente passa por uma determinada situação onde você quer se vingar, entendeu? A pessoa ela se revolta contra aquilo, ela blasfema, ela xinga, ela planeja assim uma vingança. Então ele fala, nós temos que abrir mão da vida da alma. A vida da alma é isso, é você abrir mão de tudo isso e procurar fazer o que ele quer, entendeu? Então, independentemente do que aconteça conosco, é muito difícil, é realmente uma situação muito difícil da gente poder cumprir, mas é uma exigência para nós reinarmos com ele no milênio. Eu tenho ouvido aí ultimamente, né, pessoas justificarem o pecado. Então, a pessoa entra na presença do Criador e aí ela vai continuar, né? A partir de agora, ali, para ser mais claro, quando você faz uma aliança com o Criador,
o Messias, ele entra dentro de nosso coração, ele entra dentro de nós. A partir daquele momento, ele passa a fazer parte, entendeu, do nosso interior, aí, do nosso espírito, certo? Então, tudo que você faz, tudo, você vai levar ele contigo, entendeu? Deus está conosco aqui, ó. Não está do lado de fora, ele está dentro de mim. Então, se eu cometo um ato, qualquer que seja, ele irá participar desse ato, ou seja, desse pecado, dessa maldade, enfim, de qualquer coisa que eu planeje contra o meu próximo. Entendeu, irmão? Então, veja bem, como a pessoa pode querer legalizar isso, dizer que isso aí não tem nada a ver? Claro que tem tudo a ver, tá certo? Então, vamos ser mais claros, né? Por exemplo, você hoje, a gente vê aí homens dizendo que a Bíblia está desatualizada, que ela precisa ser reformulada, e começa a tirar um monte de coisa, a tirar livros, a tirar versículos e capítulos que falam justamente o contrário, né? Então, por quê? É muito cômodo, né? Então, já que a lei diz assim, vamos tirar aquela lei e vamos ficar livre disso. Isso é o que a pessoa pensa, erroneamente, porque, na verdade, o Criador, ele disse que ele jamais irá mudar, jamais. Ele sempre vai ser como ele sempre foi. Ele nunca vai abrir mão de tudo aquilo que ele escreveu na palavra. Entendeu? Com certeza, a gente hoje não vive mais debaixo da lei, mas a lei está dentro de nós. Quem é a lei? É o próprio Deus, ele está dentro de nós, entendeu? Então, a partir de agora, ele está dentro de mim e de você. Então, se nós cometermos algo que não seja do seu agrado, nós estamos levando o Criador para participar dessa situação que nós vamos fazer, tudo bem? Então, você acha que isso é certo? Você acha que ele vai concordar com isso? Você perguntou alguma vez como eu devo agradar ao Criador? O que eu devo fazer para agradar ao seu coração? O que eu posso fazer? Você já se perguntou a respeito disso? Eu já me perguntei muitas e muitas vezes e acredito que você também, não é isso? Então, primeira coisa, a gente, para agradar ao Criador, a gente tem que, em primeiro lugar, acreditar na sua palavra, em tudo que ele nos fala aqui, tá certo? E procurar pôr em prática tudo isso na nossa vida, de forma, não é isso, a fazer aquilo que agrada ao seu coração. Então, quando nós cometemos assim um ato de ajudar um irmão, de, enfim, usar a nossa honestidade, o nosso caráter, vamos dizer assim, ter um comportamento o melhor possível diante do Criador, isso nada mais é do que a nossa obrigação. A gente vê que o mundo, eles parabenizam, eles idolatram, eles presenteiam as pessoas que são honestas, as pessoas que são assim, que são assado, que têm um diferencial. Na verdade, irmãos, todos nós deveríamos ser assim. É o que nós viemos com esse propósito e não agir errado, nem conosco, nem com as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, se abster totalmente desse tipo de coisa. Então, mas infelizmente, né, a gente vê que o inimigo, ele joga pesado, ele vai trazendo coisas, situações, para que a gente faça tudo o que lhe agrada, ou seja, você já reparou, a todo momento nós temos uma bifurcação, entendeu? Uma bifurcação. Durante o dia, essa situação ela se repete em dezenas, momentos em que você tem que tomar uma decisão. Ou eu atendo ao que o Criador quer, ou eu atendo ao que o inimigo quer. Você já reparou isso? Então, é justamente isso. Por exemplo, você passa por uma determinada situação, uma pessoa vem brigar com você, certo? Aí você tem dois caminhos agora. Ou você vai xingar aquela pessoa, revidar, certo? Então, você vai dar vazão à sua alma, certo? Ou então você vai procurar apaziguar aquela situação, ficar na tua, entendeu? Procurar acalmar a situação e não deixar que aquilo, sabe, cresça cada vez mais. Então, isso acontece
todos os dias da nossa vida, todos os momentos, todas as horas. Você pode ver que a todo momento nós estamos passando por uma determinada situação aonde a gente vai dar vazão ou a Deus ou a gente vai dar vazão ao inimigo, porque ele toda hora ele quer que a gente ceda para ele. Então isso é uma coisa que tenho certeza absoluta que acontece com você e acontece também comigo, tudo bem? Então, isso é um ponto, é você ter o discernimento, a sabedoria e o comprometimento com o Criador em abrir mão da sua emoção naquela hora, da sua alma. Então, quando a gente abre mão do nosso ego, da nossa alma, que é o que fala mais alto, nós estamos fazendo aquilo que Ele quer, certo? Então, nós estamos agradando tremendamente ao Criador, ou seja, o inimigo nesse momento foi derrotado. No entanto, se você der vazão à sua alma, o Criador, naquele momento e naquela situação, ele está sendo derrotado, porque você está dando vazão ao inimigo, à emoção contrária a tudo aquilo que ele gostaria que você fizesse. Então, você tá anulando tudo que ele fez na cruz. Tudo bem, irmão? Tudo isso para dizer o quê? Olha só, nós temos visto aí, nesses últimos dias, que as pessoas na mídia, de uma maneira geral, elas pregam situações aonde a pessoa tenta justificar o pecado, dizendo que o pecado não é pecado e que Deus não se importa com isso. Irmãos, se você quer agradar ao Criador e ter uma vida eterna com Ele, não ouça esse tipo de pregação, não dê vazão a esse tipo de coisa, porque isso não é do Criador, tudo bem? Isso é uma coisa maligna, entendeu? Que é lançado a todo momento aí, certo? Com o intuito de te tirar da presença do Criador. O salário do pecado é a morte. Se você der vazão para isso, com certeza passará por uma situação muito complicada. Olha, irmãos, as pessoas acham, erroneamente, que todos nós somos iguais. Nós somos iguais, se todos irmãos, tudo bem? Muito bem. Mas uns, como eu falei agora aí, uns vão, eles vão por temor a Deus, por tremor a Deus, por obediência a Ele, por querer ser, agradar ao coração do Criador e a conquistar um lugar na eternidade com Ele, a gente vai abrir mão de muita coisa que a gente normalmente não abriria mão, tudo bem? No entanto, outras não querem nem saber, elas se deixam levar pela emoção e fazem o que querem fazer, e aí salve-se quem puder, entendeu? Então, isso aí é uma situação que a gente tem que tratar a todo momento da nossa vida. É muito difícil, é uma coisa que a gente tem que praticar, orar muito, pedir ao Criador para nos ajudar numa situação que é muitíssimo difícil. O mais provável é que a pessoa realmente se perca naquele momento. Então a gente tem visto aí, que as pessoas, mais uma vez dizendo, elas tentam provar que o pecado não é pecado. E com certeza absoluta eu posso dizer para você, isto é pecado. Bom, aqui no livro de Apocalipse, ele fala assim, quer ver? Essas pessoas, elas não leram esse último aqui, ó, no final do livro da Bíblia, 22, Apocalipse 22, ele fala assim, ó, 22, de verso 14, quão abençoados são os que lavam suas vestes, e assim têm o direito a comer da árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Isso aqui é a Nova Jerusalém. Do lado de fora ficam os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os ladrões, os adoradores de ídolos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Então, isso é a palavra do Criador, não é a minha palavra, tudo bem? Então, isso se repete na Bíblia em vários lugares, entendeu? No entanto, as pessoas hoje, elas legalizaram o pecado e burlaram essa palavra, dizendo que isso aí não existe, eles não tocam nesse assunto, entendeu? E praticam toda sorte de pecado, dizendo que não é pecado. Isto é que é pecado. Deu para entender, irmão? Dizer que Deus disse, ele não disse nada. Então, veja bem, o que ele disse está aqui que eu acabei de ler para vocês, entendeu? Então,
Por que que essa pregação, a exortação para nós, ela é importante? Olha só, ele diz que exorta, ele trata aquele a quem ele ama. Então isso para nós, o que é isso para nós? É uma advertência, é uma palavra aonde nos sacode, para que a gente enxergue a verdade e possa mudar o nosso comportamento. Deu para entender? Então, você, assim como eu, como todas as pessoas, de repente nós temos um determinado procedimento, muitas das vezes um vício, uma situação que isso está magoando o coração de Deus e está nos colocando cada vez mais longe de estar em sintonia com Ele, tudo bem? Então você deve orar nessa situação bastante, pedindo a Ele força, entendeu? Para que você venha a abandonar esse procedimento, pedir perdão deste pecado e a partir daquele momento você procurar acabar com aquilo definitivamente. Então, Ele vai reinar na sua vida. Deu para entender? A partir de agora, Ele vai reinar na sua vida. Se você der vazão a isso, ou ao contrário, quem vai reinar vai ser o inimigo. Olha bem que situação complicada. Muito bem, então, a gente vê o seguinte, né? As pessoas, elas sabendo disso, elas pregam justamente o contrário. Por quê? Porque aí vão agradar a A, B e a C, só que não estão agradando ao Criador, porque Ele não escreveu isso, você entendeu? Ele escreveu o que eu acabei de ler para vocês. Então, nós temos que ter o discernimento e a sabedoria para ver que aquilo não é dele, que aquilo não foi, vamos dizer assim, liberado por ele, ou seja, que a gente está fazendo tudo contrário ao que ele quer. Consequentemente, isso vai ter uma consequência. Deu para entender, irmão? As pessoas acham assim, o camarada que é ruim, que é ímpio, que fez toda sorte de maldade, ele vai para o inferno. E o crente vai para o céu. Não é bem por aí, entendeu? As pessoas acham, entendeu, que é assim, mas não é dessa forma. Eu vou falar agora no meio cristão, nesse meio messiânico, o que acontece? Você fez uma aliança com o Criador, tá certo? Então, a partir daquele momento, você é dele, tá certo? Só que se você não fizer o que ele quer, existe uma situação quando a pessoa existe o crente vencedor e o crente derrotado. O crente vencedor é aquele que procura fazer tudo o que ele quer e luta contra a sua própria carne. E o crente derrotado é aquele crente que acredita nele, confia nele, até desfruta dele, mas não quer saber dele com relação à sua vida pessoal. A minha vida pessoal é minha, não tem nada a ver com o Criador. Eu faço da minha vida, do meu corpo, o que eu quiser. E as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas emoções são minhas. Então ele não tem nada a ver com isso. A minha parte é quando eu entro no templo para dentro, ou que chamam de igreja, né? A partir dali eu estou com ele, mas no momento que eu sair, agora eu vou viver a minha vida. Não é assim, não pode ser assim. Nós temos que caminhar pela terra, sermos luz do mundo. Então, como é que uma luz vai andar em treva? Ou ela é luz ou ela é treva, certo? Então, se você realmente for um crente, que você for dessa forma, procurar fazer tudo o que ele quer, você é um crente vencedor, você está matando, fazendo tudo para se afastar de tudo aquilo que contraria o Criador. Você está lutando contra a sua própria alma, não é isso? A vida da alma. Já se você der vazão a tudo que a sua alma quiser, e você fizer tudo que ele contrário ao que o Senhor deseja, o que acontece? A partir desse momento, quando você partir dessa vida física, você irá para um lugar tenebroso chamado trevas exteriores. Está lá em Mateus 22. Na verdade, aí na internet, claro que muitos irmãos, né, no mundo inteiro sabem disso, mas a maioria das pessoas não comentam sobre isso, de repente nem conhecem isso. Então ela pensa que ela vai para o céu. Não vai, irmão, de jeito nenhum. Ela vai pagar um preço, uma consequência muito grande. Então, para onde ela vai? Um inferno do crente. Um lugar de sofrimento, um lugar de choro e ranger de dentes. Você pode ir lá em Mateus 22 e você vai ver que isso acontece.
Então, aonde aquela pessoa, aquela alma, quer dizer, o corpo físico dele morreu na terra. Ele partiu dessa vida e foi lá para esperar o julgamento do Criador, não é isso? Mas no momento que ele for julgado e for realmente agora, ou ele vai reinar no milênio, ou então ele vai para as trevas exteriores, onde ele vai sofrer muito naquele lugar de fogo, choro e ranger de dente durante 1000 anos. Então, enquanto os crentes vencedores estão reinando com o Messias, com o Criador no milênio, usufruindo de uma vida maravilhosa, os crentes derrotados, que são essas pessoas que não querem saber de nada, elas vão para esse local de sofrimento, onde terão 1000 anos de choro e ranger de dentes. E choro e ranger de dentes de Deus realmente é um choro e ranger de dentes. Ou seja, ele está se referindo a um grande sofrimento. No final de tudo, as pessoas, o crente vencedor e o crente derrotado, irão se encontrar e a partir dali viverão na eternidade com o Criador, tudo bem? Então, terá terminado esse período de sofrimento. Já o ímpio não, ele será condenado para sofrimento eterno. Então, o julgamento dele não tem absolvição, é somente condenação. Então a gente vê por aí as pessoas pregando que não tem diabo, que não tem inferno, que não tem punição, que não tem consequência, certo? Que Deus não se importa com o pecado, que Ele perdoa todo mundo, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é maravilhoso. Irmãos, não é nada disso, nada disso. Se você crer nisso, você vai entrar realmente num grande problema com ele, porque se você crer nisso, você vai ter uma grande decepção, porque ele realmente, se ele criou, ele deu para nós a sua letra, a sua palavra, entendeu? Trazendo ali para nós, vamos dizer assim, uma bússola onde nos orienta na nossa vida. Então, como ele iria revogar a sua palavra? Com certeza não. Então são homens totalmente, inescrupulosos, que não têm o menor compromisso com o Criador, nem tem temor ou tremor dele, que estão pregando e falando sobre isso. Ou seja, falando tudo ao contrário do que ele prometeu na sua palavra. Então, irmãos, é isso a palavra de hoje, é uma coisa simples, mas de tremenda profundidade e que vai realmente fazer um diferencial se você realmente aplicar isso na sua vida. Agora, não acredite na isenção de consequência se você realmente alimenta e perpetua o seu pecado. Certo? Se o seu pecado está sendo perpetuado, então com certeza você vai pagar um preço muito caro por isso nas trevas exteriores. Então não sou eu que estou falando, tem pessoas que até falaram comigo que esse tipo de palavra é uma palavra negativa, ou seja, a pessoa quer ouvir falar de prosperidade, que vai ter uma vida financeira maravilhosa, que o mundo está fantástico, maravilhoso, que no ano que vem está todo mundo rico. Não é esse o alvo do Criador, certo? A nossa vida pessoal, ela vai ser abençoada de acordo com tudo aquilo que você plantou na sua lavoura, tá certo? Do seu trabalho, do seu esforço e principalmente do teu envolvimento com o Criador. Agora, para que tudo isso seja abençoado, você tem que estar em sintonia com Ele, praticando, orando e sendo o mais fiel possível à sua palavra. Não revogando a sua palavra, nem as suas leis, e fazendo da palavra e da lei dele uma coisa ao seu bel prazer. Tudo bem, irmãos? Então, eu hoje aqui estou falando com pessoas que não têm uma aliança com o Criador, eu sempre repito isso, que, pessoas que já estão na presença dele e pessoas que estão, de qualquer maneira, na presença dele. Então, dá para acertar todos os alvos. Agora, depende de saber a que alvo você pertence e procurar mudar de forma amorosa, por amor. Então, ele diz, venha como estiveres. Agora, você vê que Maria Madalena, ela pecou ali, né? Ela cometeu o pecado de adultério, e iriam apedrejá-la, e ele fez um risco no chão, separando, certo? E disse ali, né? Por acaso tem alguém aqui te acusando?
ele como Deus ali no caso, Deus estava ligado a ele, embora ele estivesse ali numa forma humana, ele não a estava condenando. Então, como os outros poderiam jogar a pedra se eles também eram pecadores? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, então ninguém pôde apedrejá-la. E principalmente o Messias, que não tinha nenhum pecado sequer. Então, veja bem, ele ali, né? Ele disse, vá e não peques mais. Ele não disse para ela, você está perdoada, pode continuar pecando o resto da vida que você está salva. Ele não falou isso. Ele falou, vá e não peques mais. Então, a partir daquele momento, ela ali foi perdoada. A partir daquele momento, ela vai ter que ter um novo comportamento de vida. É isso que ele quer para nós. Quando a gente vê aquela passagem que tem um enfermo já há 38 anos, me parece, na beira perto de um lago, e ali, todos que chegassem naquela determinada hora e fosse mergulhado nas águas, ele seria curado. Só que aquele homem nunca conseguia chegar, porque ele era paralítico, ele não conseguia nunca chegar naquele lugar, ele tinha que pedir uma ajuda para alguém, e ele não conseguiria, né, chegar lá ao tempo devido para poder ser curado. Então, ele curou esse enfermo, ele disse, pega a sua cama e ande. Então ele levantou, pegou a cama dele e foi embora totalmente curado. Mas ele diz, vá e não peques mais, para que não venha sobre ti coisas piores. Ou seja, se ele pecasse de novo, ele não só teria aquela enfermidade, como outras piores ainda. Então o tempo todo ele está falando isso, vá e não peques mais. Mas as pessoas não se ligam nisso. Elas dizem assim, ela vem para o Criador, aceita ele e continua insistindo naquele pecado, achando que aquilo não é pecado. Então esse aí está totalmente fora. Então ele diz ali em Apocalipse, tá bom? Então o Criador e eu, claro, né, queremos que você seja salvo, mas que também vá reinar com ele no milênio. Então é por isso que eu estou gravando essa palavra, tá bom? Forte abraço, fica na paz, amém.